Eu sou o pastor Moisés Cabete e gostaria de convidar você a participar conosco das nossas classes bíblicas da Escola Dominical, que acontecem aos domingos às 10 horas aqui nas dependências da Igreja Batista União. Nós temos uma classe voltada para as crianças, onde elas aprendem estudos bíblicos direcionados para essa faixa etária. Temos 2 classes para os adolescentes. Ali também ministramos de maneira que os adolescentes aprendam de forma específica sobre a palavra de Deus. É uma classe muito especial voltada para os jovens a partir de 18 anos. Temos também a classe para a família, onde casais, papais, mamães aprendem sobre orientações bíblicas para terem uma família de acordo com a vontade de Deus. Temos uma classe bíblica voltada para estudos específicos da palavra do Senhor. Temos a classe que forma pessoas para o batismo, a classe doutrinária. Temos também uma classe que estuda os idiomas originais, o grego, o hebraico. Temos a classe da terceira idade e tantos outros espaços destinados a estudos bíblicos aqui na Igreja Batista União. Eu convido você a vir participar, a vir conhecer uma dessas classes e ser tremendamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. A paz e a bênção do Senhor para você que está acompanhando, está iniciando essa transmissão conosco do IBUcast. Estamos começando mais um IBUcast. Nessa oportunidade, queremos agradecer você que já está aí acompanhando conosco. Queremos dizer que essa vai ser um tema muito especial para você e para nós. E já pedimos para você, ative o seu sininho de notificação. Comece a distribuir o link para outras pessoas, compartilhe o link com outras pessoas também. Avise os seus amigos, avise os seus inimigos para estarem assistindo essa programação, porque vai ser bem interessante. E interaja conosco, né? Mande a sua pergunta, mande pelo chat a sua pergunta, aquilo que você quer tratar conosco a respeito desse tema que nós vamos estar trabalhando hoje à noite. Nós estamos muito felizes, nós somos a Igreja Batista União, estamos aqui em Manaus, de Manaus para todo o Brasil, para todo mundo, e já queremos dizer para você que você é muito bem-vindo, né? Então, ative o sininho de notificação, faça com que outras pessoas possam acessar esse podcast, porque o assunto é extremamente interessante. Hoje nós vamos estar tratando desse tema, o poder da oração. Olha que coisa interessante. A oração conecta você com Deus. A oração conecta você com o céu. Olha que interessante. Nós vamos aprender hoje sobre tudo isso. Se você é uma pessoa de oração, certamente você poderá potencializar esse tempo de oração com Deus. E se você quer conhecer mais um pouco sobre oração, hoje é a grande oportunidade para você. Está conosco aqui nos estúdios, então, Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, dê a sua saudação inicial, seja muito bem-vindo, é bom tê-lo aqui conosco. Pastor Rodrigo é o líder da oração também, ele está liderando um grupo de oração da nossa igreja, que está em oração nos demais cultos, e também tem várias outras atividades, como também os pequenos grupos. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo. Como está? Tudo bem? Boa noite, Átila. Paz e bênção a todos que estão nos assistindo. Como o Átila falou, sou líder do Ministério de Oração. Nossa igreja é uma igreja de oração, graças a Deus. A gente é reconhecido, homens e mulheres de oração.
como Ministério de Oração, a gente tem a campanha de oração todo começo do mês, são 3 dias realmente bem intensivos nas orações, mas toda quinta-feira nós temos a sala de oração. Toda quinta-feira, começa às 19h30, vocês que estão nos assistindo, vocês estão convidados a vir fazer parte desse exército do Senhor. Nessa quinta-feira a gente ora para todos os pedidos da igreja, para todos os irmãos, coloca todos os pedidos que mandam para nós, né? Na semana de oração, a gente recolhe os pedidos, leva para a sala e fica intercedendo por cada um deles, pelo Brasil, pela situação do Brasil, pela situação do mundo. Realmente, eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Joctan, que Deus colocou no coração dele, realmente, para a gente ter uma igreja movida à oração. Muito bem, olha, hoje nós temos um estímulo maior para você participar conosco através do chat do nosso podcast, ok? Você está vendo aqui essas Bíblias? Olha só, temos 2 Bíblias aqui, todas elas no NVT, né? Linguagem NVT, capa dura e letra gigante, ou seja, você pode ganhar essa Bíblia no final do programa. Fique até o final, nós vamos fazer um sorteio e você pode ganhar essa Bíblia. Uma Bíblia linda, maravilhosa, que você vai aprender muito com esse material. Então, fique ligado, você só precisa entrar em contato conosco através do chat e falar sorteio, quero concorrer ao sorteio. E aí o seu nome vai ser colocado numa lista, terá um número, no final nós vamos sortear então essa linda Bíblia aí, cortesia da Igreja Batista União para o seu crescimento espiritual, ok? Muito bom. Temos conosco também, então, o nosso pastor presidente, pastor Joctan Paiva, que sempre está aqui trazendo uma palavra e fazendo com que nós possamos crescer através do conhecimento do Senhor. Pastor Joctan, muito bem-vindo. Dê aí a sua saudação, tudo bem? Boa noite a todos, paz e bênção. Graças a Deus por mais uma oportunidade que temos de nos conectarmos de uma maneira online. Nós esperamos que possamos ser úteis para você, que nós possamos trazer algum conhecimento e possamos compartilhar. Então fique ligado, passe o link aí para outras pessoas. Vamos aumentar bastante aí esse número de pessoas, não é um momento importante que Deus nos concede. E, não é, eu estou olhando aqui, estou vendo aí um monte de gente colocando aí as suas mensagens. Você colocou seu nome aí, já está concorrendo, né? Colocou, você está já concorrendo a essas Bíblias, que é um presente para que você possa utilizar a Bíblia na nova versão transformadora, a Bíblia NVT. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito bem, nós queremos já mandar o nosso alô, o nosso abraço lá para Bela Cruz, no Ceará, onde nós temos uma igreja dirigida pelo nosso pastor Assis, irmã Renata. Então toda aquela comunidade ali de Bela Cruz sempre nos recebe com muito carinho. Nosso abraço a vocês. Também em Manacapuru, na estrada de Manacapuru, ali com o nosso querido pastor Pedro Bentes e sua família, Joyce, Washington e toda a comunidade ali. Grande abraço a vocês, obrigado por estar conosco também. Em Iranduba nós temos a pastor Zenildo, né? Zenildo Jucá e sua esposa também estão acompanhando e para nós é grande alegria, uma grande alegria tê-los conosco. Nós já temos 80 telas ligadas conosco, olha que maravilha. Graças a Deus, nossa meta hoje é chegar a 1 milhão, então comece a compartilhar esse link, comece a passar para os seus amigos, comece a passar para os seus familiares. Essa é uma grande oportunidade de você evangelizar aquelas pessoas que estão na sua proximidade, no seu hall de amigos. Então, oração é o tema de hoje, o poder da oração. E nós vamos iniciar, lógico, orando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se possível. Nós vamos fazer uma oração muito rápida, mas queremos orar
e pedir a Deus a bênção do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade grandiosa que temos de estar interagindo com toda a comunidade que está nos assistindo. Pedimos que a bênção do Senhor seja grande e que o Senhor nos faça entender o poder da oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Ok, vamos lá, vamos começar então nossas perguntas. Nós temos várias perguntas e se você quiser, você pode fazer a sua pergunta. Nós vamos estar anotando aqui e vamos fazer. Vamos lá, pastor Joctan, me diga aí, por que orar? Muito bem, não é? A oração é um instrumento de conectividade, vamos usar essa palavra tão atual, né? Sim. Com o nosso Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus através da oração. Na Bíblia, Deus fala conosco, não é isso? Sim. Na oração, nós falamos com Deus, Sim. Ele também fala conosco, mas vamos dizer assim, a maneira que nós temos de chegar até Deus e falar com Ele. Então, nós precisamos orar. Orar cada vez mais. Orar nunca é demais. Quanto mais você ora, mais poder vem sobre a sua vida, mais bênçãos vêm sobre a sua vida, mais o Senhor vai atender e responder seus pedidos. Ok, pastor Rodrigo, o homem inventou o celular. Com o celular a gente fala com o mundo todo, mas com a oração a gente fala com o céu. Verdade. É muito melhor do que o celular. O que o senhor fala sobre isso? O pastor Joctan falou muito bem, mas eu sempre falo assim, quer ter uma vida de oração? Começa pedindo perdão, porque você não tem essa vida de oração. A oração nos faz andar na dependência de Deus. Certo. Deus sempre quer que a gente realmente tenha uma vida dedicada à oração. Certo. Muito bem. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte, a oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? Devemos fazê-la? Essa pergunta ela é recorrente, pastor Joctan. A última vez que nós fizemos o podcast também perguntaram por que nós não orávamos o Pai Nosso na igreja, né? E nós respondemos ela muito rápida, mas hoje nós vamos fazer uma resposta até mais incisiva. Por quê, pastor? O que é a oração do Pai Nosso e devemos fazê-la? Então, a oração do Pai Nosso, você precisa entender que ela é um modelo, né? Vamos dizer assim, ela é um protótipo. Ela não é a única oração que existe, né? O próprio Jesus fez outras orações. Na multiplicação dos pães, ele fez uma oração diferente. Quando ele estava orando pelos discípulos, pedindo a Deus que os guardasse, protegesse, porque Jesus ia voltar para os céus, ele fez outra oração diferente. Então, assim, não é a única oração, mas ali nós encontramos, vamos dizer assim, o modelo, aquilo que perfaz uma oração. O problema é que as pessoas, e mais, vamos dizer assim, as que não são evangélicas, né? Mas alguns evangélicos também, eles fazem dessa oração um amuleto. Não é? Eles repetem sem nenhuma reflexão, sem nenhum pensamento, simplesmente como uma reza, como algo que está sendo recitado. E é por isso que tira o mérito dessa oração quando é feita desse jeito. Então, não é verdade que nós não oramos o Pai Nosso. Nós oramos o Pai Nosso, mas oramos nas outras orações. Mas também não é pecado orar o Pai Nosso. Porém, quando você for orar, preste atenção em cada palavra. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, pensa em Pai, pensa em santificado, pensa em perdão e não fica apenas balbuciando, repetindo palavras como se isso fosse uma mantra, como dizem os indianos, entendeu? Muito bem. Pastor Rodrigo, então na oração do Pai Nosso nós temos ali um modelo de oração. Ele está dizendo para nós a forma como nós devemos começar a oração, o meio e o fim da oração. É isso? Sim, como o pastor Joctan falou.
Engraçado, Átila, que o discípulo fala para Jesus, Senhor, me ensina a orar. E os discípulos não pediram um modelo de oração. Aham. Entendeu? Então, por aí a gente já vê que Jesus, ele ensinou a orar, não é, por exemplo, na própria Bíblia não tem a oração do Pai Nosso. Sim. Não tem uma parte da Bíblia que fala, ó, oração do Pai Nosso. A gente que pega, que é a oração do Pai Nosso, porque começa, Pai Nosso que estás no céu. Mas, já, como o pastor falou, a gente não pode usar isso como amuleto. Sim. É simplesmente Jesus, ele está nos ensinando. Quando o discípulo falou, Senhor, nos ensina a orar. E ele veio com um modelo de oração. É começar glorificando, engrandecendo o nome do Senhor, é dizer que a nossa vontade pertence ao Senhor, que faça a vontade dele, não é a nossa vontade, como o pastor falou, que a gente deve perdoar para ser perdoado. Né? Então, realmente, a gente não pode ficar com uma repetição. Mas não é errado orar ao Pai Nosso. Muito bem, então você está aí acompanhando esse tema muito relevante, que é o poder da oração. Nós estamos pegando aqui algumas perguntas iniciais, mas depois você vai ver que terão perguntas bem mais, interessantes, que você vai poder aprender muito mais sobre oração. E se você ainda não é uma pessoa de oração, certamente depois desse podcast, você vai se tornar uma pessoa de oração, você vai buscar muito mais ao Senhor. Pastor Joquitã, o que significa, então, orar em nome de Jesus? Então, o nome de Jesus é o nome que tem poder. E Jesus, conforme está lá em Timóteo, ele é o nosso mediador, né, entre Deus e o homem. É Jesus Cristo que é esse mediador. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo para Deus que estamos orando em nome do Filho, em nome do Senhor, em nome do nosso Salvador. Não é? Porque muitas pessoas oram em nome de santos, não é? Pessoas oram de várias formas, mas na verdade a oração correta, ela é para ser feita no nome do Senhor Jesus. Lá em João, não sei se vai conseguir exibir aí na tela, João capítulo 14, verso 13. Não é? Lá em João 14, 13, Jesus Cristo diz, olha aí, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Então o próprio Jesus diz, peçam em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Então, você pede em nome de Jesus e Deus é glorificado, porque Jesus é o nosso intercessor, não é, através do Espírito Santo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então, sempre orar em nome de Jesus, principalmente no final, não é? Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Não é em nosso nome, não é em nome de um líder, não é em nome de um santo, nem mesmo Maria ou qualquer outro santo. Não temos nenhum exemplo na Bíblia para orar em nome dessas pessoas. Muito bem, você está vendo então que Jesus é o nosso intercessor. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Isso é bem interessante. Pastor Rodrigo, é importante orar junto com os irmãos? Tia, é importante. A palavra do Senhor fala assim, que tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Se eu estou orando com uma pessoa, eu sempre falo assim, quando eu estou intercedendo por alguém, orando por alguém, eu falo assim, ó, eu vou orando, você vai falando amém. Eu vou orando, você vai falando amém. Ou o contrário, a gente está fazendo o quê? A gente está ligando aqui na terra como ligado no céu. Então é importante sim, às vezes, você orar por uma pessoa, com uma pessoa do teu lado, orar em família, orar com a esposa, com os filhos. Eu acho muito importante mesmo. Interessante, porque a Bíblia diz também que se há concordância na oração, o Senhor, né, responde, o Senhor escuta, então é interessante. Vamos lá. A pergunta, pastor Joquitã, então, que é tema do nosso IBUcast. Qual é o poder da oração? Então, a oração é extremamente poderosa. Se você abrir a sua Bíblia, tudo que aconteceu
é resposta de oração. Não é? Os israelitas oraram pedindo a Deus pela libertação e muitos acontecimentos, como a libertação de Paulo, não é? Lá da prisão em Filipos, eles cantavam e oravam. Então, a oração fez parte da igreja primitiva. Você vai lá em Atos, está escrito que eles se reuniam para orar. Então você vê aí a pergunta anterior, que é importante a gente orar em grupo. É claro que é importante orar sozinho também, mas nós podemos orar só, nós podemos orar com o nosso cônjuge, nós podemos orar com os nossos filhos, e nós devemos orar com os nossos irmãos. Então, a oração, ela é extremamente poderosa. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Olha só. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, observe, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então a gente vê claramente aí, né, que a oração ela é tida na própria palavra de Deus como um veículo de poder, né? E ainda está aqui, ó, que traz grandes resultados. Então, meu amado, minha amada, você que está aí, ó, você está precisando de um milagre, você está precisando de algo poderoso na sua vida, o caminho é a oração. É orar para que Deus realize aquilo que você não pode realizar. Muito bem, ainda nesse tema, pastor Rodrigo, a palavra de Deus diz que a gente tem coisas para nós que são impossíveis, mas que para Deus é possível. E para acessar essa possibilidade de Deus, tem que ser através da oração, não é isso? Sim, oração, como o pastor falou, é muito eficaz. Josué orou, o sol parou. Elias orou, a chuva veio. Então, Eliseu orou, o fogo desceu do céu. Então, a própria palavra de Atia fala que a terra era o quê? Vazia, sem forma. Só aconteceu quando Jesus falou assim, haja luz. Então, só aconteceu alguma coisa quando haja luz. Então, só tem um jeito de conversar com Deus, orando. Então, nós temos que abrir a nossa boca, orar e pedir realmente do Senhor que nos fortaleça a nossa fé e crer. Eu vi hoje um pastor dando um testemunho assim, pastor, ele estava orando lá no Nordeste, orando por chuva e clamando por chuva. E quando ele estava orando, marcaram um dia de reunião. E uma criança veio com guarda-chuva. Por quê? Porque ela estava orando com fé que realmente ia chover. Então, realmente, a gente tem que orar e acreditar que tudo que a gente está orando realmente, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai responder a nossa oração. Amém. Olha só, não esqueça de interagir conosco, entre no nosso chat. Você vai concorrer a essa linda Bíblia que aqui está. Duas, né? Duas aqui, Bíblias. Ó, duas Bíblias. Essa e a outra Bíblia, são duas Bíblias, você tem duas chances para ganhar. E todo esse material, tudo que nós estamos tratando hoje sobre oração, que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Você vai poder conferir tudo que nós estamos tratando aqui na Palavra de Deus. Então, entre no nosso chat, faça lá a sua conexão conosco, diga que você quer participar do sorteio e nós vamos sortear no final, quem sabe você vai ganhar essa linda Bíblia, ok? Vamos continuar então. O que significa, pastor Joquitã? Orar sem cessar. Então, muita gente tem dificuldade de entender esse texto, porque as pessoas acham que orar é sempre você falar em voz alta, ou você ficar de joelho, ou você ficar em pé, não é? Quando, na verdade, orar sem cessar é mente. É a oração no espírito, né?
é você estar com a sua mente ligada em Deus, mesmo com os olhos abertos. Você está dirigindo, ou você está andando, ou você está no shopping, mas você está mentalmente ligado com Deus, orando ao Senhor que proteja, que abençoe, não é? Que lhe guie, que faça ali com você um momento que você sinta a presença dele. Então, muitas vezes, a oração ela é silenciosa, sabe? Ela é calma, a pessoa nem sabe que a outra está orando. Então, orar sem cessar não é só você fechar os olhos e tomar uma posição. Isso é importante, sim. Aliás, é bom que se diga que nós fechamos nossos olhos, né, para não perdermos a atenção. Concentração, né? É, uma concentração, mas não existe um mandamento que a gente tem que orar de olhos fechados, não é? Porém, isso é bom, por quê? Porque de olhos fechados eu me concentro melhor. Não perde o foco. Eu não perco o foco. Mas quando falo em orar sem cessar, ninguém vai conseguir ficar todo o tempo, né? De joelho ou todo o tempo orando em voz alta. Você vai ter o resto do dia, você trabalha, você vai para os lugares, ou você está viajando, está num avião, está num trem, ou está num ônibus. Enfim, você pode orar em espírito, pode estar mentalmente ligado com Deus. Ok. Existe, pastor Rodrigo, evidência de que Deus responde às orações? Eu vou ser repetitivo, porque o senhor acabou de responder essa pergunta falando que os profetas oraram e as coisas aconteceram. Mas existem evidências maiores assim, ou experiência particular de resposta de oração? Na Bíblia está cheia, né, Átila? Ezequias orou, o Senhor falou que mandou Isaías, o profeta, falar com Ezequias e fala para o profeta, eu escutei a oração de Ezequias, né? E volta lá e dá um mandamento. Cornélio orou, o anjo apareceu para Cornélio e falou, as tuas orações chegaram à memória do Senhor. Então o Senhor, ele não só ouve, escuta, como ele vê as nossas orações. Sim. Eu tive a oração que eu já orei 6 meses e Deus me deu a graça. E já tive orações que Deus não respondeu. Tive orações que Deus falou não. E tem orações que eu estou orando mais de 25 anos esperando a graça do Senhor. E mas aí realmente... espere. Espere e não tem jeito. Tem que esperar e orar mais. Buscar mais ao Senhor. Ser persistente, né? O tema é o poder da oração. Então, fique ligado. O tema é interessante, relevante para a sua vida espiritual, ok? Átila, sim. Aqui nós temos alguns textos. Sim, senhor. Não é porque tem muita gente, talvez, querendo que a gente mostre na Bíblia, né? Sim. Porque uma coisa, você precisa entender, uma coisa é a reza. Não é? A reza é a repetição de palavras, muitas vezes, que não foi você que fez. Não é você que está falando, não é o seu coração. Não é a sua situação. Não é a sua situação. A oração, ela é espontânea. Ou seja, você pode orar de várias formas, você pode dizer de várias maneiras. Então, Deus ouve, Deus escuta a oração quando ela é uma oração sincera, uma oração verdadeira, né? Não é como você usando Deus como um amuleto, ou um feiticeiro, ou um mágico, quando você quer as coisas. Então, eu quero mostrar alguns textos, talvez seja importante. Sim. 1 João, capítulo 5, verso 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Estamos certos, olha aí, de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo. Agora aqui vem o complemento, conforme a sua vontade. Então, Deus ouve a minha oração, mas eu tenho que orar conforme a vontade do Senhor. Ou seja, eu não posso orar por uma coisa que é contra Deus ou contra a Bíblia. Vejamos outro texto esclarecedor. Jeremias 29, 12. Olha só. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, e aqui é interessante, a palavra aparece, ó. Quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então,
Nós temos agora 138 telas ligadas. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas eu quero dizer 140, né? Chegou a 140. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus, Ele escuta a sua oração. Não é um monólogo, você não está falando simplesmente por falar, você está falando com o Criador do universo, você está falando com Deus, e Ele está lhe escutando, está prestando atenção. Então, faça a sua oração, faça na sua simplicidade. Né? Não, eu quero orar como o pastor Joctão, eu quero orar como o Átila, eu quero orar como o Rodrigo. Não, ore de acordo com seu coração e com sinceridade. Nós temos orações na Bíblia pequenas, muito pequenas. Né? Temos orações maiores, mas nós temos orações muito pequenas, de pouquíssimas palavras. Ser propício a mim, pecador. Pronto. E Deus escutou essa oração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí, ó, não desista. Tem hora que parece que você está falando sozinho, Deus não está te escutando, mas Ele está escutando você. Amém? Isso é maravilhoso, gente. Você que está aí ligado, 140 telas ligadas conosco, isso é esplêndido, isso é um negócio espetacular. Você está em conexão com o Criador, aquele que criou todas as coisas, que criou o mundo, que cuida de tudo e que está ligado para você. A Bíblia diz, em Salmos, que Ele se inclina para ouvir a nossa oração, pastor Rodrigo. Que maravilha, né? A gente poder, assim, desfrutar da presença de Deus. Isso é maravilhoso. Tem uma outra pergunta aqui, pastor Joctão. O senhor quer complementar alguma coisa, pastor Rodrigo? Não? Tranquilo? Que diz o seguinte: o que a Bíblia diz sobre a oração pelos mortos? Olha só, esse aí é complexo, porque muitas vezes fazem-se oração pelos mortos, fazem-se celebrações pelos mortos, de uma semana, de um mês, de um ano, a gente vê isso constantemente. Mas no caso de oração, o que a Bíblia diz sobre oração pelos mortos? Para começar, não é? É bom que se diga, e isso está na Bíblia, que Deus é Deus dos vivos, né? Não dos mortos. Porque quem morre em Cristo, na verdade, não morre, né? A Bíblia chama esse passar, chama de dormir, né? Então eles dormem no Senhor, que não é um dormir de ficar parado, né? É apenas a maneira para a gente entender. Mas orar pelos mortos não tem sentido. Por quê? Porque os mortos que estão nos céus não precisam de nossa oração. E os mortos que estão no inferno não vão sair de lá por causa de nossa oração. Porque se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido na cruz, né? Sim. Então a pessoa estava lá no inferno, a gente orava e ela simplesmente saía, né? A Bíblia diz que tem um abismo entre o céu e o inferno e que ninguém pode passar de um lugar para o outro. Então, orar pelos mortos é totalmente errado. O que você pode fazer, como nós fazemos nos cultos fúnebres, é agradecer pela vida daquela pessoa, pelos anos que Deus concedeu, pela possibilidade das realizações, de estruturar uma família, né? Ser um servo do Senhor, servir. Isso sim, mas ficar orando pelas pessoas que morreram não está certo, não é bíblico e você não deve fazer. Aqueles que morreram estão com seu destino selado. Nada mais pode ser feito por eles. Muito bem, ainda nesse mesmo, aproveitando a deixa do pastor Rodrigo, a gente deve realmente agradecer o legado daquela pessoa que passou por essa terra e partiu, principalmente com o Senhor. Né? Agora, orar por aquela pessoa não é correto, certo? Como o pastor falou, tudo certo. Só se o cara tivesse fé suficiente, de mandar ele ressuscitar. Aí sim, aí pode orar por ele. Mas eu sempre, quando eu estou no velório, eu sempre falo, aquela pessoa que morreu com Cristo, eu sempre falo assim, é a única pessoa feliz no velório. No velório. Porque está com Cristo, está abraçando o Cristo, então não tem o que mais fazer. Exatamente. O certo mesmo é aceitar Jesus Cristo, buscar Ele, confessar Ele, porque
Eu tenho um amigo que fala assim, na dúvida, é melhor confessar Jesus e acreditar nele. Legal, muito interessante. Olha só, o tema é esse então, né? O poder da oração, você está acompanhando aí. Ainda dá tempo de você mandar o link para os seus familiares. Você já teve uma pequena mostra aqui com essas perguntas do tema, da relevância desse tema. Então mande o link para outras pessoas, compartilhe, entra no nosso chat, deixa lá a sua pergunta, a sua contribuição, para que nós possamos aqui discutir mais ainda esse assunto, ok? Olha, Átila, sim, senhor. Estou vendo ali, nós temos 70 pessoas concorrendo a essas 2 Bíblias. Então, olha, gente, legal. aproveita aí, tá? Chama teu filho, tua filha, manda passar uma mensagem, manda colocar o nome aí no sorteio, manda uma mensagem para outras pessoas. Você quer ganhar uma Bíblia boa, uma Bíblia de luxo, uma Bíblia NVT, vamos melhorar esse número. A gente quer o máximo de pessoas inteiradas deste assunto. Olha, a Bíblia não é por casa, tá? A quantidade de pessoas que tiver na sua casa lá, você manda ligar, manda, quero concorrer. E aí você vai criar mais chances ainda de relevar uma Bíblia dessa para casa com você. Sim, e é importante escrever sorteio, né? Porque que a gente vê que está em mais de 140 pessoas ligadas à TV, mas só 70 pessoas estão concorrendo. Então você tem que colocar sorteio. Você está assistindo, corra, coloca lá sorteio. E só vendo aqui, que está chegando aqui para mim, pessoal lá de Goiânia, mandar um abraço, pessoal de São Paulo e até na Espanha, tá, pastor? Tem já gente assistindo a gente. Olha aí, maravilha, legal. Olha que legal, gente. Agora muita gente, viu? Rio Grande do Sul, Espanha, olha. Muita gente agora colocou sorteio aqui, rapaz. Agora disparou o negócio. Graças por tudo. Estão ligados com nós outros, que bom, hein? Legal, gente. Vamos lá, continuar então. Pastor Joctan, será que a Bíblia promove ou proíbe orar aos anjos? Existe uma cultura, né? Do anjo da guarda, essa situação toda. Então, como é que fica essa situação? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, aí vem a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, não pode orar nem para santo, nem para anjos, nem para líderes, porque, por incrível que pareça, tem gente, assim, novato na fé, que ele ora em nome do pastor, né? Em nome da mãe dele, que é uma serva, ou em nome do pai. A única oração que realmente está correta é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa oração é a oração que tem que ser feita por cada cristão. Você tem que pedir tudo em nome do Senhor Jesus. Você não deve orar para anjos, tá certo? Não ore. Os anjos são mensageiros, né? A Bíblia diz mensageiros. Isso é muito interessante. A nosso serviço. Né? A gente muitas vezes não presta atenção, mas tem anjos ao nosso redor. Sim. Não é? Então, os anjos estão a serviço. Eles não são para ser adorados, eles não são para a gente orar para eles. Não, isso é para Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é somente para Deus e em nome do Senhor Jesus. Muito bem, é uma repetição da pergunta anterior. Então, nós temos aí que o nosso mediador é Jesus Cristo. É a Ele a quem nós devemos sempre finalizar e orar e pedir que Ele interceda por nós. Não é isso aí, pastor Rodrigo? Isso aí. Ok, muito bem. Concordou? Tá ligado no céu. Ok. A outra pergunta é, pastor Rodrigo, depois o pastor Joctan vai complementar. Como deve o cristão reagir à oração não respondida? Só um instantezinho antes de eu responder, eu quero dizer a você que você pode dar... Qual é, Fernando? Desculpa aí. Você pode colocar o seu joinha. Olha só. Dá o seu joinha. O assunto está sendo interessante, relevante. Dê o seu joinha, compartilhe, porque tem muita coisa para nós falarmos aqui e de repente é interessante. Ative o sininho de notificações também e entre no nosso chat e faça a sua
pergunta. Nós temos muitas perguntas aqui, mas você pode complementar com mais alguma pergunta que talvez seja muito particular sua, alguma dúvida que você tem nesse assunto, ok? Então, pastor Rodrigo. 152 telas, Átila. Glória a Deus. Vamos lá, chegar gente. aí a 300, 350. Olha só, como deve o cristão reagir à oração não respondida? Átia, eu não acredito que uma oração não seja respondida. Talvez uma oração ela pode ser, não um exemplo, negada pelo Senhor. Jeremias orou por Israel, Deus falou, ó, não vou escutar a tua oração, para de orar. Mas o Senhor ele vai responder no tempo certo e no momento certo dele. Mas toda oração ele vai ser respondida. O problema maior, Átia, é que nós ficamos muito orando, buscando a Deus, mas esquecemos às vezes de esperar a resposta de Deus. E quando a resposta vem, se a gente não tiver realmente ligado ao Senhor, com o nosso espírito, com a visão espiritual, a gente não vê que é a resposta do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor fala não. O próprio Deus falou não para Jesus. Jesus falou, Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Ele falou não. E às vezes a gente escuta o não do Senhor, só que a gente não quer escutar esse não do Senhor e fica continuando orando, mas o Senhor já respondeu. Então a gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo para entender e compreender que tudo é no momento do Senhor e na hora do Senhor. Mas sim, eu acredito que toda oração ela vai ter um dia a resposta. Eu gostei dessa sua resposta dizendo que toda oração é respondida. Porque, pastor, o não de Deus é didático, né? O não é resposta, né? E também resposta. O não é resposta. A resposta de Deus é não, sim ou espere, né? Agora, é importante a gente entender, Tiago diz que a gente pede e não recebe. Não é porque Deus não respondeu. A gente não recebe porque nós pedimos errado. Né? Nós pedimos para competir, nós pedimos para fazer inveja para o outro. Né? Agora, o que ocorre muitas vezes é que a pessoa ora e ela quer uma resposta visível, uma resposta imediata. E muitas vezes Deus vai trabalhar um projeto. Não é isso? É um processo. Então não é que Deus vai, você pede algo e Deus diz, está aqui de qualquer jeito. Não é como a gente faz para se ver livre da pessoa. Vou dar esse dinheirinho aí, vou dar essa coisa, esse prato de comida. Não. Deus, quando nos dá, Ele nos dá o melhor, sabe? Ele nos dá com abundância. Então a gente tem que ter a paciência para esperar de Deus. Agora, muito importante, viu, Átila? Isso aqui, ó. Quando Deus diz não insista para que Ele transforme num sim. Porque Deus conhece o futuro. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu orei ao Senhor para tirar o meu espinho na carne 3 vezes. Mas chegou uma hora que o Senhor falou, não me fale mais sobre isso. Não ore mais. Não vou tirar. Esse espinho está aí para que você não se glorie. Para que você se mantenha humilde. Então, Deus tinha um propósito naquele espinho. Às vezes nós oramos para Deus curar uma pessoa, mas muitas vezes Deus não vai fazer. E aí nós dizemos, não, Deus não ouviu minha oração, Deus não respondeu. Não, sim, Ele respondeu, olha, não vou curar essa pessoa e Ele tem os seus motivos. Eu sei que é muito duro a gente dizer isso, né? Mas Ele tem os seus motivos, né? Para não fazer isso, né? Então, é muito importante que você ore sabendo que Ele vai responder, como o pastor Rodrigo disse. Agora, Ele pode responder sim, Ele pode responder não, ou espere. E esse espere pode levar um tempo diferente do seu tempo. Ok, eu acho interessante vocês tocarem nessa questão do sim e não, porque a Bíblia diz que nós devemos dizer, nossa resposta tem que ser sim, sim, não, não. Eu lembro que nós estávamos no aeroporto Ben Gurion, lá em Israel, em Tel Aviv, pastor, e nós temos uma guia, uma jovem, que era a nossa guia, que foi nos despedir no aeroporto. Não sei se o senhor recorda disso daí. E aquela jovem, ela disse que ela estranhava que na nossa cultura, no nosso país,
a gente não dê uma resposta sim e não. A gente sempre coloca talvez, eu acho que vou. Então, sabe, a gente está acostumado com esse a jeitinho, dúvida, né? Fica aquela coisa. E muitas vezes a gente, eu acho que vou, aí acaba não indo. Ou eu acho que vou e acabo indo. Então, nesse caso, na resposta de oração, a resposta de Deus é sim ou não. E talvez espere, né? No caso aí, espere um pouquinho mais. Mas a resposta de Deus é sempre muito didática e correta. Né? Esse espere, eu diria, é a mais difícil de todos, até né? mais do que o não, né? Até na Bíblia, as irmãs de Lázaro ficaram um pouco aborrecidas com Jesus. Uhum. A gente vê que quando Jesus chegou, elas disseram, ó, se o senhor estivesse aqui, isso aí não teria acontecido, ou seja, a culpa é sua porque o senhor não veio. Uhum. Mas a gente tem que analisar, ó, se Jesus tivesse ido imediatamente, o que ele tinha feito? O que ele já tinha feito por outros. Ele tinha curado um doente. Sim. Mas ele esperou 4 dias. E aí o que ele fez? Ressuscitou, né? Ressuscitou um morto, que isso só aconteceu pouquíssimas vezes. Né? Então, quando eu quero insistir nisso, porque eu acho que isso é muito importante para todos que estão nos assistindo. Quando Deus disser espere, não pare de orar. Só pare de orar quando Deus disser não, não é? Ou sim. Mas enquanto Ele disser espere, continue, persista. Porque Deus está preparando, eu profetizo isso aí, Deus está preparando, meu irmão, o melhor para você. Amém. Deus está preparando o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Por falar em amém, pastor Rodrigo. Só pegando o gancho do pastor, que alguém aparece aí, oração pelo morto. Se você tiver fé, igual Jesus te ressuscitar, você pode orar pelo morto. Né? Lázaro já tinha 4 dias lá, já cheirando mal. Muito bem. Por falar em amém, pastor Rodrigo. Rodrigo gosta de amém, né? Por que terminamos nossas orações com amém? Amém. Amém. Tio, você está confirmando. Sim. Amém, você... Assim seja, né? Assim seja. Entendeu? Em nome de Jesus, amém. É confirmando o nome poderoso Mais de uma Jesus vez Cristo. é a concordância, Concordância. né? Quando você ora a Deus, você termina a oração, que você diz amém, a congregação também diz amém, ou seja, há uma concordância, não é isso? Essa pergunta é muito importante, acho. A Bíblia fala, aquele que faz um pacto com o Senhor, um voto com o Senhor e não cumpre, a Bíblia chama ele de tolo. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso amém. Vou dar um exemplo. O pastor Jotão faz uma convocação da igreja. Quem vai vir? Aí todo mundo, amém. Biblicamente, ele está fazendo um voto com o pastor. Mas não com o pastor, ele está fazendo um voto com o Senhor. Sim. E se ele não cumpre, a Bíblia chama ele de tolo. Então tem que tomar cuidado com o amém. Eu sempre falo um amém antes, com a certeza do pedido da oração. 173 pessoas. 173 Então pessoas. chegamos lá. 181. Glória a Deus. Aí, vamos bater aí, vamos chegar Olha, aos 350. Eu quero falar sobre essa palavra. Sim, pastor, aí. eu só quero lembrar que uma vez o senhor falou pra gente ter muito cuidado com o amém, porque o senhor contou uma vez no púlpito, né, que o irmão falou, irmão fulano abjurou da fé. Aí o irmão gritou lá, amém! Aí complicou a situação, porque abjurar da fé é você abandonar, né? Então tem que ter cuidado. Diga lá, pastor. É muito incrível isso, porque até as pessoas incrédulas, né, usam essa palavra. E muito. Que é uma palavra sagrada, né? Quando eu digo amém, eu estou dizendo assim seja. Né? Eu estou concordando. Ao mesmo tempo, eu estou dando louvor a Deus. Né? Se, por exemplo, você chega e diz, poxa, pastor, eu fui curado. Aí eu digo amém. Né? Eu estou dizendo assim, glória a Deus, louvado seja, que bom. Mas as pessoas, é a mesma coisa da oração do Pai Nosso, as pessoas fazem isso sem nenhuma reflexão. Até na brincadeira, na televisão ou por qualquer lugar, as pessoas dizem essa palavra. Então, não brinque com essa palavra, sabe? É uma palavra muito importante que une a todos nós. Até no templo, preste atenção no que estão falando.
preste atenção no que estão cantando, para você dizer amém ou ficar calado, não dizer, não é? Porque o amém é uma concordância. A Bíblia diz, 2 concordam aqui, tem concordância lá no céu. Então, zele por essa palavra, ensine para os seus filhos essa palavra. Quando terminar a sua oração, o que é que você diz? Amém. Assim seja. Louvado seja Deus. Assim seja, que assim aconteça. Então, zele por essa palavra. Muito bem, nós estamos então caminhando aí com mais de 180 telas ligadas. 183 agora. 183. Nós vamos fazer um pequeno break. Fique aí, não saia do canal, não procure outro programa. Permaneça aí, porque nós vamos já retornar. É rapidinho e vamos ter muito mais sobre o poder da oração. Ok, retornamos com o nosso podcast IBUcast mais uma vez com você. Obrigado por estar conosco, obrigado por estar interagindo conosco. Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar o nosso endereço, o nosso link, para que mais pessoas possam ter acesso. Nós já estamos com mais de 180 telas ligadas, maravilhoso, então isso é uma vitória. O assunto é o poder da oração. Nós vamos começar esse bloco agora com algumas perguntas de pessoas que mandaram pelo chat, ok? As perguntas vieram pelo chat, as pessoas estão interagindo conosco e nós vamos começar fazendo as perguntas que aqui foram colocadas, ok? A irmã Laura, pastor Joctan, Laura Scantberry, disse o seguinte: pastor, fale sobre a dupla de oração e jejum. Muito bem. A Bíblia fala várias vezes sobre oração e jejum, não é? Lembrando que no jejum inclui a oração, né? Então, a oração, você está conectado com Deus. O jejum, você está se consagrando, muitas vezes se humilhando diante de Deus. Então, os dois andam juntos. Porém, há uma observação bíblica sobre o jejum que nem sempre é observada, né? Que quando você jejuar, você não deve proclamar isso. Tá certo? Você não deve deixar transparecer, para que o jejum seja secreto entre você e Deus, a não ser quando, como acontecia em Israel ou acontece nas igrejas, o jejum é público, é proclamado para todo mundo jejuar, não é? Aí tudo bem. Mas quando você está fazendo isso em secreto, não é? Você está agradando a Deus e glorificando só a Deus. Quando você está jejuando, mas você está dizendo para todo mundo, ou você deixa parecer que você está fraco, está magro, isso realmente tira a honra e a glória. Mas o jejum é bíblico, é correto. Eu sempre recomendo que você faça um jejum que não prejudique a sua saúde. Sim. Não é? Você não precisa fazer um sacrifício que você não possa suportar. Então, por exemplo, tem pessoas que ela não pode ficar sem alimentar durante muito tempo. Então, escolha uma refeição, ou elimine o doce, ou elimine algo que você gosta muito, aquilo que Coca-Cola, né? É um refrigerante que é prazeroso para você. E você diz, olha, eu vou abdicar disso daqui para o Senhor Deus. Né? Ou seja, o jejum é quando você, não é quando você passa fome, né? É quando você deixa de alimentar-se para exaltar, glorificar a Deus, humilhar-se diante de Deus ali através daquele momento. Então, você pode jejuar o dia todo, jejue. Você pode jejuar uma semana, jejue. Mas muita gente quer fazer como Jesus, jejuar 40 dias e não suporta. Então, você faça dentro do que você pode fazer. Muito bem, Laura. Então, aí está a resposta. Eu espero que tenha sido bem esclarecido. Pastor Rodrigo, é errado orar deitado quando estiver cansado e com sono? Aí você vai dizer, durma, meu irmão, acorde disposto e vá orar.
Só para retificar um pouco o que o pastor falou, eu sempre falo assim, jejum sem oração, Átila, é passar fome ou dieta. Sim. Sem propósito. Sem propósito. Muito bem. Então, todo jejum, realmente, você tem que ter oração. Ok. Agora, orar deitado, às vezes eu oro, Átila. Eu tô assistindo um filme, alguma coisa, aí na hora de dormir, eu desligo a TV, desligo tudo, aí eu vou, viro pro meu canto, minha esposa já tá dormindo, eu oro em silêncio, oro, eu me ajoelho, oro, pode, sem problema nenhum, orar. Okay. Deus vai escutar deitado, levantado, de joelho. O importante é você orar. É você orar. Pastor, nós temos uma pergunta aqui, pastor Joquitã, do Benjamin Cabete. Se já temos a convicção, por meio da fé, que iremos receber o que pedimos, devemos continuar orando pedindo ou somente agradecendo? Não, se você tem fé que já recebeu, não é? Agradece. Não é? Você agradece. Agora, se você ainda não tem, não é? Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Então, muitas vezes eu estou orando, eu ainda não tenho aquela convicção de que eu recebi. Eu continuo orando. Mas se eu já tenho a convicção, eu já agradeço, Deus. Eu já sei que o Senhor vai realizar, o Senhor fez e já estou dando graças porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu acho que isso foi o que aconteceu com Jesus na multiplicação dos pães. Né? Ele orou e disse ao Pai, olha, eu agradeço porque eu sei que o Senhor, né, vai fazer algo aqui para que todos possam crer em Ti. Então, se você já tem a convicção que recebeu, só agradeça, louve, exalte e abraça a tua vitória. Não tem, continua orando. Muito bem, Benjamin. Espero que você esteja satisfeito com a resposta. Eu estou em oração para que o seu pai faça aquela caldeirada de tambaqui, né, e nos chame para compartilhar na sua casa. Renato Augusto disse o seguinte, pastor Rodrigo, a oração só é ouvida quando a pessoa é justa? Não. Não. A oração, ela é respondida. Não, ouvida, eu acho que toda oração o Senhor ouve. Respondida conforme nós queremos, aí realmente a gente tem que estar em linha com a palavra do Senhor. Mas eu já vi gente que não é crente, gente que não serve ao Senhor, e Deus respondeu imediato. Nós tivemos eu tenho um testemunho do nosso pequeno grupo, que um rapaz que eu convidei, era um cabeleireiro na época, e ele veio para o nosso grupo, e ele chegou, ele fiz um convite, eu fazia sempre um culto no salão dele, que ele tinha pedido, conheci ele, e ele veio no nosso grupo, e nesse dia ele pediu para o Senhor, para a gente orar, para ele ser curado de diabetes. E eu falei, não, vamos orar, mas você também vai orar. E imediato o Senhor curou ele da diabetes. Olha só que maravilha. Você vê, a primeira vez que ele veio aqui, depois passou muito tempo, realmente ele se converteu ao Senhor, foi para Jocum, vendeu o salão dele aqui, ficou muito tempo lá na Jocum, e hoje realmente serve o Senhor. Mas Deus respondeu a oração dele. Eu não vou falar que ele não era justo, mas eu vou falar que realmente ele não era um cristão ainda. Tudo bem, pastor Joaquim, quer esclarecer um pouco mais? Não é essa palavra justo aí, né, no sentido de você ser perfeito, né? Sim, porque se for assim, ninguém vai conseguir orar, também né? a gente não pode desprezar a graça e misericórdia do Senhor, Com correto? certeza, lá na cruz, aquele ladrão lá, ele fez uma oração, ele era um ladrão, né? Mas mediante o arrependimento, né? Eu acho que Deus, sabe, ele não escuta, eu até vou usar essa expressão mesmo, não é só não responde. Ele não escuta a oração que não é sincera, a oração do rebelde, sabe? A oração daquele do orgulhoso. Eu acho que essa oração para Deus ela é nada. Mas você, mesmo quando você erra, se você ora e pede perdão, Deus escuta essa oração assim, e Deus responde. Assim como tem pastor e pastores, pessoas que oram no leito de morte. Com certeza. E é o caso do ladrão também, né? Não deixa de ser.
E Deus ouve aquela oração pela graça e misericórdia dele, ok? Vamos lá, a irmã Laura continua aí, agora pastor Joquitã. Pastor, o que é orar em línguas? Tá errado? Tem na Bíblia esse tipo de oração? Há uma parte, né, dos evangélicos que falam que a oração em língua é a oração que Deus entende, né? Então, eu só quero fazer aqui uma ressalva, né? Se a sua oração em língua Deus entende, mas eu não entendo, e eu estou orando com você, então ore sozinho com Deus. Entendeu? Nós adotamos uma postura que o dom de língua é um dom bíblico, ele está na Bíblia, está na listagem dos dons. A nossa premissa sempre é, quando é que ele é necessário? Então, nós somos muito reticentes, né? Nós somos muito restritos à oração em língua em público, porque as pessoas não entendem, entendeu? Então, a oração em língua, conforme os que têm o dom de língua, porque esse é outro problema, né? Não é nosso assunto, mas já que entrou aí, é bom esclarecer. Se todo mundo tivesse o dom de língua, então ele não seria um dom, não é? Porque a Bíblia diz que Deus deu os dons variados, de acordo com a necessidade da igreja. Então, se aquela pessoa tem um dom de língua e ela fala em língua, meu conselho é, fale no seu quarto, fale na sua casa, fale com Deus, porque Deus entende, mas publicamente não fale como tem na Bíblia, a não ser que haja um intérprete que vá transmitir aquela mensagem que edifique a igreja. Não é uma mensagem de língua que venha a julgar as pessoas, porque isso nós não vemos acontecer na Bíblia, né? Mas que edifique, o dom é para edificar. Então, eu não vou dizer que não exista a oração em língua, né? Mas tenha sempre em mente que ela é uma oração, a meu ver, que ela deve ser feita entre você e o Senhor Deus. E você deve evitá-la, principalmente hoje, que o pessoal faz tanta mangofa, né? Em público. E tenha muito cuidado também para que isso não seja um motivo de orgulho ou de se parecer com um super crente, talvez um crente melhor do que todos. Deus não vai ver, vai olhar dessa forma, né, pastor Rodrigo? A oração em língua, a palavra do Senhor fala que quando oramos em língua, nosso espírito fica forte, mas a nossa mente, ela fica infrutífera, ela fica vazia. Então, como o pastor falou, não adianta eu orar em grupo, orar em línguas, se eu não estou sabendo o que eu estou orando. Nossa mente está ficando vazia. Imagina a pessoa que está do nosso lado, mas o espírito fica forte. Muito bem, então o assunto está interessante, vocês estão interagindo, isso é muito legal, eu espero que você continue mandando no chat aí as suas perguntas, nós temos muitas perguntas aqui ainda por responder, mas estamos felizes. Olha, dê o seu joinha lá, dê na tela, não dê no chat, dê na tela o seu joinha, ainda há tempo de compartilhar o nosso link, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, faça como diz o nordestino, espalhe o link, ok? Compartilhe o link, para que muitas pessoas possam estar conosco. Nós já estamos aí chegando a quase 200 telas, daqui a pouco a gente chega em 200 telas. Lembrando para você que você está, ao ligar para cá e dizer que quer concorrer à Bíblia, você está concorrendo a essa Bíblia, letra gigante, olha só, letra gigante, NVT, linda essa Bíblia. Se você não levar, eu tenho certeza que eu vou levar uma para casa, mas eu espero que você leve, né? O presente é para você que está acompanhando o IBUcast. Só para falar que só tem 20 minutos, tá, para o podcast acabar. Então, vai logo, coloca aí, nós vamos terminar 9 horas, tá certo? Então, olha só, tem 20 minutos aí para você fazer aí seu apontamento, né? Dizer que quer participar do sorteio e também continuar aí conosco nesses 20 minutos. A gente espera que esteja esclarecendo algumas coisas. Ok, o irmão... Rapidinho.
Vocês lá de casa, bota sorteio aí, ó. Minha esposa, minhas filhas, tudo bota sorteio que eu também quero ganhar essa Bíblia, que realmente ela é muito bonita. Já que é para fazer de casa, Luísa, pelo amor de Deus, minha filha, né? Faça lá, você pode ganhar essa Bíblia. O pastor aí. Cabete disse que a oração dele, que ele está orando agora, eu quero ganhar essa Bíblia. Mas tem mais 180 pessoas orando com ele, né? Vou perguntar para ele. Vamos ver quem tem mais fé, pastor. Mandar um abraço pro pastor Toninho, tá? Lá nos Estados Unidos. Assim, pastor Toninho, um abraço. Irmã aproveitar Fátima. aqui, deixa eu mandar os abraços aqui, olha só. A Lauren, o Marcos e a Letícia lá no Rio Grande do Sul. Estamos orando por vocês, gente. O Davi também, estamos orando por vocês. Esperamos que o Senhor, na sua graça e misericórdia, esteja aí agindo nesse estado tão querido. E a vocês o nosso abraço, o nosso carinho por estar conectado conosco, viu, Marcos? Um grande abraço do coração aí. Também o pastor Toninho e a irmã Fátima, lá nos Estados Unidos, estão aí ligados no nosso IBUcast. Grande abraço, meu pastor. Saudade do senhor e da irmã Fátima, esperando o retorno de vocês, ok? Olha, o irmão Jorge Mesquita, né, o nosso querido irmão Jorge, ele pergunta o seguinte, pastor Joctan, é recomendável, em certos casos, orarmos a Deus em espírito para que o inimigo não nos ouça? Eu acredito que a oração em espírito ela é viável em todo momento. Mas nós temos que entender o seguinte, Deus conhece o nosso pensamento, mas Satanás só conhece quando nós falamos, quando nós verbalizamos, quando nós pronunciamos. Por isso que é muito importante você parar de falar. Infelizmente, tem muito crente que ele fala mais no diabo do que em Deus, em Jesus, sabe? Na salvação. Tudo para ele é o diabo. Ele passa o dia falando no diabo. E isso é muito ruim, porque o diabo se sente feliz que você está pronunciando. Né? Mas não tenha medo quando você for orar de o inimigo ouvir sua oração. Logicamente que você tem que ficar atento ao fato de que a Bíblia diz que você tem que ter um espírito de discernimento, né? Então, se você pede um emprego, por exemplo, para Deus, e esse emprego que é ofertado para você é um emprego desonesto, você não pode dizer que é a resposta de Deus. Aquilo é uma pegadinha, vamos usar essa palavra, né? Sim. Então, fique atento a isso, ok? Mas orar em espírito sempre é muito necessário e viável, porque você está conectado somente com Deus. Mas quando oramos em voz alta, também não precisamos ficar assustados que o inimigo escute. Fique só atento à resposta daquela oração para não ser confundido, tá bom? É que Deus responde, mas Satanás pode querer responder antes. Satanás é apressado, né? Deus é na hora certa, né? Irmão Nascimento orou pela uma esposa, apareceu uma gatinha, ele falou, não, essa aí não é de Deus, não. Essa não é de Deus. Olha só, Ana Cristina pergunta o seguinte, pastor Rodrigo, e como saber a resposta de oração? Simples. Simples. Quando chegar, você vai saber. O Espírito Santo vai te confirmar a resposta da tua oração. Tudo bem. Um exemplo, você está orando por uma coisa, vem essa coisa. Eu sempre falo assim, o pastor, a gente aprendeu com o pastor Joctan, a gente tem falado isso nos cultos, o pastor tem batido muito nessa tecla. Ore específico. Se você está querendo um emprego, ore específico como você quer esse emprego. Você está querendo uma coisa, ore específico. Eu sempre falo, Ati, que quando eu quero orar, se eu orar por um carro, eu já falo para o senhor o modelo, a cor, do dia que eu quero esse carro. Eu quero viajar, eu oro e colocando na presença de Deus, que é lógico, sempre falando que cumpre a vontade do Senhor. Mas colocando na presença de Deus e confirmando aquele momento. Então, quando Deus confirmar, ela vai saber que realmente é do Senhor. Ok, olha só, a irmã Guelmar também está perguntando aí. Ó, Guelmar, um abração. Guelmar, nossa diaconisa aí. Tá lá no sítio. De lá, ligada com a gente, te pergunta o seguinte, pastor Joctan, tem oração fraca e oração forte? Eita! Infelizmente, né, a religião tem feito muita confusão com as coisas de Deus, né? A oração é forte, é como?
né? Como que a pessoa explica quando uma oração é forte e uma oração é fraca? Então, eu penso, né, que eles falam que é forte quando o cara pula, quando o cara grita, né? Quando o cara solta foguete, quando ele parece estar levando um choque de eletricidade. Então, essa é uma oração forte. Aí o outro irmãozinho que fala bem devagar, manso, é uma oração fraca. Não, meu irmão. A oração é sempre oração. Né? Não tem negócio de oração forte, fraca. A oração é a oração. O poder vem do Senhor. Né? Então, não vamos entrar nessa onda, sabe? Porque já tem gente até cobrando por isso aí, né? Que a oração forte é mais cara. Meu irmão, é Deus quem é o poder. Não é? Então, não vamos... Eu acho que o irmão Jorge aqui está fazendo só uma... Está fazendo só uma colocação. Ele diz: sabemos que o inimigo está à espreita, procurando a quem possa tragar. Deus é onisciente. Eu acho que ele quis colocar onisciente e conhece nossos pensamentos. Sim, o inimigo não. Ok, beleza pela contribuição. Edson Paiva diz o seguinte: por que falta orações de gratidão e sobram orações de petição, pastor Rodrigo? Humanamente falando, nós pedimos muito e agradecemos pouco, não é isso? Tia, eu tenho, o pastor Jactan sabe disso, eu tenho um grande defeito. Eu sou capaz de orar por você sem cessar, mas eu tenho dificuldade de orar por mim e pedir coisas do Senhor. Eu tenho um coração, muitos anos eu dou 10% do meu dia para o Senhor. Então, todo dia eu tento orar 2 horas e 40 minutos. Não oro 2 horas e 40 minutos direto, mas cada hora eu vejo se eu tiro 10 minutos, como às vezes eu tiro um tempo de oração, ou bem cedinho, ou à noite, aí eu reponho esses momentos de oração. Mas meu coração sempre foi de gratidão. Sabe por quê, Atia? A gente pede tanto do Senhor, pelas poucas coisas que faltam, e deixa de agradecer o Senhor pelas muitas coisas que o Senhor já nos deu. Então, realmente, a gente tem que ter um coração mais grato. E não, como o Edson está falando, Edson, infelizmente, hoje, a gente vê muita oração em baganha. Em pedir, mas esquece que só de nós estar vivos aqui hoje, nós fazendo esse podcast, já é motivo de oração e de agradecimento pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Muito bem. Pastor Joaquim, pode completar. Isso aí também eu quero só chamar a atenção para o fato, né? Porque a gente acha que a oração é de gratidão quando a pessoa começa a dizer obrigado, né? Mas a gente sabe que o ser humano muitas vezes é dissimulador, né? É igual quando ele diz para a gente obrigado, mas ele não está dizendo de coração. Então, muitas vezes, você não está falando, mas o seu coração está extremamente agradecido, né? E algumas vezes você está falando, mas o seu coração não está agradecido. Então, vamos cultivar, irmãos, esse agradecimento no fundo do nosso coração. Deus é muito bom. Olha o que está acontecendo aqui. Né? Nós temos um local, nós temos aqui tudo, vamos dizer assim, aparelhado. Nós estamos conectados aí agora com centenas de pessoas. Eu fico até arrepiado, porque meu coração está extremamente agradecido, entendeu? Nós não sabemos onde nós estamos chegando. A irmã Fátima está passando aqui mensagem lá dos Estados Unidos. Alguém falou que tem gente na Espanha. Né? Tem gente por muitos lugares. Então, vamos manter o nosso coração e não apenas a nossa boca, porque às vezes a gente fica agradecendo só para impressionar as pessoas. Mas vamos manter esse coração agradecido. Acordar todo dia já é uma bênção muito grande. Ok, o Wesley Ambrosioni está dizendo o seguinte: falar que estamos orando por uma coisa que temos que decidir e não decidirmos imediatamente, ou não decidimos imediatamente, pode passar que somos fracos, ou é dessa forma que temos que fazer sempre antes de tomar uma decisão. Vocês conseguiram entender a pergunta? Ok. Eu entendo o seguinte: quando que você sabe que Deus está respondendo uma oração? Quando ela é uma oração que nós oramos sobre uma decisão que nós precisamos tomar. Porque, como eu sempre tenho dito,
decidir entre o certo e errado é muito fácil. O problema é você decidir entre coisas boas, que são corretas, são certas. Então, como é que a gente entende isso? Deus vai colocar paz no teu coração sobre aquela decisão. Sabe? Você vai sentir algo, às vezes as pessoas não estão entendendo, mas você vai sentir paz, né? Eu tenho ouvido muito testemunho disso. Pastor, eu estou em paz. Né? Visitamos uma pessoa, né, enferma esses tempos, nós três visitamos, e eu achei muito interessante, sabe? A pessoa dizer, eu estou em paz. Amém. Né? Porque eu acho que isso realmente é a certeza de que Deus está naquilo dali, sabe? A pessoa está esperando, está na expectativa de algo, né? Então, meu irmão, não se apresse em tomar uma decisão rápida. Decisão é coisa muito importante, pode nos prejudicar para o resto da vida ou pode nos abençoar. Então, peça de Deus e observe a paz. Quando você sentir paz no seu coração, aí você diz, não, essa é a decisão que Deus está me indicando. Maravilha, nós estamos aí na América do Norte, Estados Unidos, nós temos gente ali na Bolívia agora também ligado conosco, temos gente na Espanha também ligado conosco. A todos vocês que estão ligados, que estão aí fora do Brasil, nosso grande abraço, obrigado pela companhia de vocês, obrigado por nos honrar e estar conosco. Esse é um assunto interessante, nós estamos tratando do poder da oração. Nós somos a Igreja Batista União, temos também os nossos cultos que são realizados nos finais de semana, ou seja, aos domingos. Você pode assistir também pelas nossas redes sociais. Eu tenho uma notícia para vocês. As inscrições para o sorteio da Bíblia estão encerradas. Eu não ia dizer infelizmente, mas na verdade não é a palavra certa. Nós estamos muito felizes com aqueles que já colocaram o seu nome aí, mas nós já completamos a lista de pessoas que vão concorrer. Daqui a pouquinho, daqui mais uns minutos, nós estamos encerrando o podcast e aí você vai saber quem é que vai ganhar esta Bíblia, ok? Ainda temos eu posso fazer perguntas. Não vai dar para responder essas perguntas. Tem muitas perguntas. Nós já estamos próximos de terminar, mas eu gostaria muito, porque eu achei interessante uma pergunta que foi feita e eu acho que isso tem uma dúvida muito grande nas pessoas. Então, acho que a gente podia discutir aqui isso. Olha, a pergunta é, Deus muda de ideia através de uma oração? É um negócio, né? Será que Deus muda? Então a gente ora. Deus muda seus planos diante de uma situação. E eu anotei aqui 2 episódios, eu fui estudar sobre isso, porque é realmente muito impactante isso, né? Será que a gente orando consegue fazer Deus mudar, não é, de ideia? Então, olha só. Em Êxodo, capítulo 32, verso 14, vamos ver se aparece na tela esse versículo. Olha só. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Esse episódio aqui, né, foi quando o povo fez o bezerro de ouro. E Deus ficou tão irado, né, que Deus falou para Moisés, olha, fica do lado que eu vou destruir todo mundo. E vou começar tudo com você. Aí Moisés argumenta com Deus. Fala, não, Senhor, o que os egípcios vão dizer? O que os ímpios vão dizer? Não pode fazer isso. Perdoa, eles são pecadores e tal. E olha o que aconteceu. O Senhor se arrependeu. Né? Não arrependeu no sentido que o Senhor estava errado. O Senhor estava certo. O arrependimento de Deus é diferente do nosso, né? A gente se arrepende porque está errado, né? Deus se arrepende para melhor, para o bem, nunca para fazer o mal. Então, olha só, isso é muito interessante, que a oração fez com que Deus mudasse de ideia. Olha esse outro exemplo aqui, 2 Reis, capítulo 20, versos 5 e 6. Ezequias. Eu vou terminar aqui, ó. Ezequias, né? O profeta foi lá, Isaías, né? Isaías chegou e falou, ó, arruma a tua casa, você não vai ficar bom dessa doença, não. O Senhor disse que você vai morrer. Então, arruma as coisas aí, que você vai morrer.
Aí Ezequias, a Bíblia diz, fica de cara para a parede, né? Ele era um rei totalmente humilhado. E ele começa a dizer para Deus, Deus, eu procurei fazer a tua vontade. Eu procurei fazer as coisas como o Senhor queria. Tem misericórdia. Olha só, quando Isaías está lá no pátio, já vai embora, Deus manda voltar. Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi o quê? A sua oração e as suas lágrimas. Cara, isso é poderoso. Eu estou aqui, ó. E a sua, vou curá-lo daqui a 3 dias e você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. E se a gente continuar lendo, ó, acrescentarei 15 anos à sua vida. Ou seja, a morte estava determinada, mas ele orou e Deus mudou de ideia. Deus falou, não, eu vou ouvir essa oração, eu vou. Por isso que eu digo, né, a gente está perto de terminar. Meu irmão, use da oração. Use da oração. Esse é o poder que Deus deixou para nós, sabe? A igreja precisa orar, o povo precisa orar. Você é dos primeiros aqui na igreja, sabe? Às vezes eu acho que a gente esquece que no início a gente orava, sabe? Nós não tínhamos recursos e quantas coisas Deus operou e fez, né? Mas muitas vezes a gente se perde nisso. Aí hoje a gente já tem, aí a gente esquece de orar. Então, meu irmão, não faça isso. Eu estou dizendo isso para você e para mim. Vamos continuar sendo um povo de oração. Amém. Eu queria que a gente discutisse sobre isso, que eu acho que é muito importante. Amém. Muito interessante essa colocação. A gente realmente tem que, vez em quando, voltar às nossas origens e ver as maravilhas que Deus fez, porque o risco de crescermos e esquecermos de Deus é muito grande, né? Muito grande. Olha, realmente não vai dar para a gente fazer todas as nossas perguntas, Chegamos a mas 200 eu gostaria telas, né? de dizer, 200 telas, É olha para só. premiar, essa Nós pergunta temos foi aqui para a premiar. Lídice 200 Sampaio, nós temos José Nancildo, nós temos o Washington lá de Manacapuru, nós temos Pastor Rui também fazendo pergunta, a Emanuele, a Joyce, o William Santana, a Rafael, William, muitas pessoas aqui interagindo conosco. O nosso tempo está bem reduzido, eu não sei se nós ainda temos algum tempo. Produção, como é que está nosso tempo aí? Se temos algum tempo ainda? 1h30 é o que a gente prometeu, 5 minutos? 5 minutos. Vamos encerrar e fazer o sorteio. Daqui a Ok. pouquinho, hein? Fica aí ligado. Quando temos dificuldades em orar, o Espírito Santo nos ajuda. Vamos fazer um ping-pongzinho aí rapidinho? Aí sim, não, alguma coisa assim bem rápida, né? Quando temos dificuldade em orar, o Espírito Santo nos ajuda, pastor? Sim, Ok. com certeza. Pastor, uma oração pode não chegar a Deus? Você já respondeu, né? Todas as orações Deus responde. Pastor Rui, o crente pode orar com vãs repetições conforme os pagãos? Também não, né, pastor? Não ore repetindo, porque quando vira uma reza. quando você fica repetindo, você quer enrolar Deus, né? Você quer enrolar. Então, eu Emanuele. até tenho texto bíblico, mas não vai dar para... A Emanuele diz o seguinte, é possível receber exatamente o que pedimos em oração? Sim. Se estiver com a vontade, como o pastor falou, se estiver Em na vontade do conformidade. Senhor. Não só é possível, como a gente tem experimentado, né? Deus tem respondido. Olha, essa pergunta aqui, inclusive, eu quero falar para a irmã Betel que essa aqui é interessante porque nós estamos com fome. Então a pergunta é o seguinte: como tem que ser a oração no momento da refeição? Longa ou objetiva? Essa é boa, bem rápida. Por favor, né? Que não Seja chegue mais rápido ninguém, em mesmo. nome de Jesus, amém. Uma vez, quando a gente chegou aqui na União, a gente foi para um retiro. Eu lembro que atrasou o futebol, atrasou a comida, demorou quando o pastor Jocan, ele foi orar e falou assim, eu abençoo esse alimento em nome de Jesus, amém. A Rebeca sempre brinca, eu falo igual o pastor Jocan, o nome amém. Ok, vamos lá. Temos uma do William Santana aqui a respeito da premissa para a salvação, que é ser batizado no Espírito Santo, ou seja, falar em línguas, cair no chão, que diz a respeito disso, né? Ou seja, aquela oração do famoso reteté que o pessoal fala isso daí, né? Isso é muita alegoria, digamos assim. Rafael William diz, quando oramos, qual é o melhor momento de pedirmos o que queremos e qual o melhor momento para pedirmos o que Deus quer para a nossa vida?
ou sempre devemos abrir mão da nossa vontade e pedir a vontade de Deus? Essa daí já está se respondendo, hein? É, porque vai prevalecer a vontade do Senhor. Só para dizer, Tátila, Sim. porque eu acho pegar esse gancho aí, né, um minutinho só. Aham. Quando você tiver em dúvida sobre algo, né, na vida espiritual, o melhor manual é a Bíblia e a vida daqueles que serviram ao Senhor. Então, não tem nenhum exemplo que os discípulos caíram no chão e saíram rolando pelo chão. Nenhum. Até quando eles foram cheios do Espírito Santo, isso não aconteceu. Aham. Então, eu não estou aqui julgando nem Sim, criticando. sim. É porque, normalmente, as pessoas, elas julgam a gente, né? Então, nós não estamos julgando. Mas, escute, muitas vezes, como aconteceu, acho que na vida de Elias, né? Veio um trovão, veio não sei o quê, e veio na mansidão, né? No vento. Então, pare de julgar isso daí, ok? Ok, muito bom. Regilson, Átila, pergunta aí qual a diferença de... Olha, essa pergunta é interessante. De oração, intercessão, súplica e ações de graças, conforme 1 Timóteo 2:1. Ok, pastor Joquitano? Isso aí é intensidade, né? É intensidade. Ou seja, a súplica, vai me dizendo aí, item a item? Ok, Oração, vamos lá. súplica. Oração, intercessão. Intercessão é a oração pelos outros, Sim, né? sim. E é muito interessante, eu até tenho o texto aqui, Jó, depois você confere aí, ó, Jó 42:10, que a Bíblia diz que o Senhor, tá aí, ó, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. E esses amigos aqui estavam criticando Jó. Mas Jó, em vez de se vingar, orou por eles. Né? Grande lição. Então, intercessão é orar pelos outros. Oração é orar a Deus, nós já falamos. Súplica é a medida que o teu íntimo, né? O teu coração vai se derramando diante do Senhor. É uma questão de intensidade isso daí. Porque nós temos uma cultura diferente, né? A gente ora sentado, ora em pé. O judeu, ele botava o rosto no chão. Ele não ficava só de joelho, ele botava o rosto no chão. Muitas vezes, em sinal de humilhação, ele jogava cinza, se vestia de saco. Então, isso é a intensidade de cada um, que não seja para se mostrar, né? A intensidade diante de Deus. Se você for a Israel, pastor Rodrigo, você vai ver lá o judeu orando no Muro das Lamentações. Então, você vê ali aquela quantidade de pessoas, eles... eu não sei se exatamente é essa a resposta, não sei se o pastor Joaquim sabe, mas toda vez que eles falam o nome Yahvé, eles normalmente se curvam, né? Eu fui perguntar, Átila, eu fui perguntar do nosso guia por que eles faziam isso. E é interessante a resposta. É questão de reverência, de concentração. É para que o cara não perca o foco. Então ele fica baixando a cabeça, confirmando e dizendo, estou focado nisso aqui, nessa oração. Eu acho isso interessante. A cultura deles, interessante, é uma forma de honrar a Deus, né? Um abraço, então, para o Alcemi Mesquita, meu amigo. Muito obrigado por estar ligado conosco. Recebi aqui a sua mensagem. Deus te abençoe. Obrigado por você estar conosco. O George pede para responder a pergunta dele. É recomendável, em certos casos, orarmos a Deus em espírito para que o inimigo não os ouça? Mas nós já respondemos, meu irmão. Mas se você sentir, né, tiver inquieto e sentir que esse é o momento de você fazer esse tipo de oração, faça em silêncio, faça em espírito, porque de alguma maneira você está, vamos dizer assim, sendo alertado sobre a presença ali do inimigo, então faça. Mas não é a única maneira, né? Nós não vamos ficar aqui assustados que Satanás está lá no quarto da gente, toda hora que a gente for orar, e ele vai escutar o que a gente está falando, ok? Um grande beijo para minha esposa, ela está mandando aqui que está ligada conosco. Eu tenho certeza que daqui a pouco o pastor Rodrigo também deve mandar aí para Mazarelli. Vamos orar, né? Mas obrigado, minha filha, por estar aí assistindo conosco aí, participando. Grande beijo no seu coração, amo você. E estamos chegando ao final, nós vamos já fazer o sorteio. Vamos para o sorteio agora? Vamos orar primeiro? Vamos primeiro orar, então. E se você tem uma causa, você tem algo aí que você precisa colocar agora, é o momento da oração. É o momento de você sentir o poder da oração
na sua vida. E a nossa palavra para você é: continue, persista, insista, não deixe de orar. Deus está ouvindo e está recolhendo a sua oração, certamente vai responder conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Pastor Joquitã. Vamos orar, né? Vamos orar. Mas eu quero... dá para filmar aqui, Daniel, a gente? Eu queria que a Betel viesse aqui, a Júlia, porque às vezes a pessoa está lá do outro lado, né? Não sabe que nós estamos aqui, que tem um monte de gente trabalhando. Temos um time aqui, viu, gente? O Beto também estava por aí. Quem está aqui, se puder, chega aqui para todo mundo ver, sabe? Nós somos muito gratos. Um podcast desse dá bastante trabalho e eu quero agradecer a todo esse pessoal. Todo mundo aqui é voluntário, todo mundo tem suas coisas para fazer e a gente quer agradecer a vocês. Então vamos dar um jeito de aparecer, tá certo? E nós vamos orar. Você aí na sua casa, se posicione, meu irmão. Vamos fazer uma oração agora. E a oração tem poder, foi isso que nós falamos sobre isso. E logo depois é o sorteio e finaliza, né? Okay. Já está aí na tela, ó, tem 197 pessoas concorrendo a essas duas Bíblias. Legal. Mas agora nós vamos orar. Aproveita e fazer a tua oração. Esse time todo aqui, né, participando. E eu quero... Aproveita já a hora, né, pastor, para ganhar a Bíblia. Estou orando já aqui. Eu quero só mandar um abraço ao Danilo França. Danilo, obrigado, meu irmão. Eu sei que você está me cobrando aqui a sua pergunta, mas muitas das perguntas que hoje não estão sendo respondidas por nós agora, o pastor Joquitã utiliza para responder diante das suas ministrações. Então fique tranquilo, nós vamos passar todo esse material para ele, para que depois ele possa responder, porque realmente a demanda de perguntas é muito grande e o tempo para que nós possamos realizar é curto, mas na igreja nós vamos poder responder muitas dessas perguntas, ok? Tia, só para terminar, lembrando que na igreja nós temos um gasofilaço só para oração. Muito bem. E sempre tem um papelzinho, você pode chegar, qualquer pessoa, fazer o pedido, colocar no gasofilaço e todo domingo a gente retira e fica na sala de oração, orando, até o final do ano. No final do ano a gente ora, queima, bota um óleo lá ungido, né, pastora? E consagra ao Senhor todas as orações. Pronto, então tá dado o caminho, tá dado aí a oportunidade de levar essas orações também. Bem, pastor Joquitã? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós louvamos o Teu nome por mais este instrumento que o Senhor nos dá para levar a Tua palavra, para esclarecer algumas dúvidas, meu Deus. Eu quero pedir agora que o Senhor abençoe cada pessoa, meu Amém. Deus, que está agora ligada, cada pessoa que está nos assistindo, aqueles também que vão assistir depois, são muitos acessos depois. Pai, derrama a tua graça, meu Deus, derrama a tua doença, derrama a tua bênção. Senhor, derrama a tua bênção sobre estas pessoas e aqueles que estão doentes. Tem pessoas agora nos assistindo, talvez nos hospitais, pessoas que estão doentes. Agora, Senhor, eu peço cura, restabelece a saúde agora, meu Deus. Põe por terra todo espírito de enfermidade. Este lar, meu Deus, que está em confusão, sabe? Essa família que está em pé de guerra. Deus, expulsa esse demônio da confusão. Senhor, põe paz agora. Meu Deus, abençoa esse teu filho, essa tua filha. Que ele cresça espiritualmente, que ele creia mais em ti, que ele sinta o desejo de orar, de ler a tua palavra, de te buscar, meu Pai. Nós abençoamos a todos agora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus principalmente, oramos e abençoamos a todos. Amém, amém e amém, Senhor. Muito bem, nós vamos para o nosso sorteio agora. Olha só, nossa equipe aí vai rodar o sorteio, fique ligado para saber quem é que vai ganhar as duas Bíblias, né? Vamos levar duas Bíblias. A Bíblia é muito linda aqui, mais uma vez. Na secretaria. Estão aqui, ó, letras gigantes, muito linda a Bíblia. E você vai retirar na nossa secretaria, na igreja. Você vai procurar a irmã Eliane. Irmã Eliane vai entregar para você a Bíblia. E esse é um presente da Igreja Batista União, ok? Tudo certinho aí, equipe? Podemos girar? Ok, olha lá. Vai orando. Comece a orar. 3,
2, 1. 53. 53? É ele mesmo, esse número? Número 53. Número 53? Joyce B. Joyce. Joyce! Abençoada. Vamos lá. A próxima Bíblia. Vamos ver quem é que vai levar. Essa foi pra Manacapuru, hein, gente? Olha lá. Número 154. Quem é? Anne Martins, a filha do pastor Emanuel. Aí, Anne. Valeu, muito bem. Gente, Quem não ganhou, não fique triste, compre uma. E aguarde o próximo podcast. Gente, muito obrigado, nós agradecemos. Pastor Rodrigo, quer dar uma palavra final? Não, só que realmente agradecer por essa oportunidade. É muito bom falar de Jesus, muito bom falar do poder da oração. E creia, há poder na oração. Amém. Pastor Joquitã, quer finalizar? Obrigado a todos, beijo no coração de vocês, permaneçam firmes, não desistam. E ó, a gente está sempre aí, tá? Pastor Rodrigo, Atley, eu, outros pastores. Essas perguntas que você fez, não teve resposta ou você não concordou, nos procure, a gente está sempre à disposição de vocês. Deus abençoe. E nos visita. Amém. Paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, e a bênção do Senhor, que é melhor que a vida, seja sobre a tua casa. Não esqueça das nossas programações nessa semana para abençoar a sua vida. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.